Laboratório das Artes foi criado em 1982 e ele já veio para esse prédio que foi construído para essa finalidade, para abrigar o Laboratório das Artes. E a partir daí, o laboratório, que era um agrupamento de artistas, tinha muita gente ligada às artes visuais e à literatura. Era um grupo nosso, eu, a Thalie, o Rodolfo Chiaverini, o Gerson, e o pessoal ligado ao Luiz Cruz, que é um professor que tinha um grupo chamado Veredas de Literatura. Foi esse grupo que criou o Laboratório das Artes. O início dos anos 80 ainda era um período muito difícil, a gente ainda vivia uma ditadura militar no país. Então fazer algo em torno da arte era sempre algo que era visto com uma certa restrição. Então esse grupo nosso procurou fazer uma série de atividades artísticas e culturais exatamente para reduzir essa rejeição à arte, né? Eram artistas, principalmente os artistas plásticos, eram modernos, né? Em contraposição a um academicismo que existia na cidade. E, no princípio, foram feitas algumas exposições desses artistas, publicação de livros de escritores novos na cidade. Então, essa foi uma tarefa que o laboratório desenvolveu no início dos anos 80. Em que, como a grande maioria era de bastante jovem ainda e estavam constituindo família e tal, houve dificuldade de manter coesão entre o grupo. Então, num certo momento, houve uma dificuldade de manter a sede. As exposições continuaram acontecendo em outros espaços da cidade, da região. Então, esse grupo de artistas modernos de Franca voltou a se reunir em 2008, né? Depois de atuar durante os anos 80, 90, fazendo exposições em vários lugares, se reuniu novamente para atuar aqui nesse espaço, na sede do laboratório. E a partir de 2009 é que efetivamente começa a existir o laboratório enquanto um espaço bastante ativo, promovendo exposições, cursos, oficinas, treinamentos, né? Todos ligados às artes visuais. É importante a gente lembrar que a constituição do nosso acervo, que é o objeto dessa exposição, ela começa lá nos anos 80 e começou a partir de trocas, né? Que eu, a Thalie, íamos conhecendo os artistas de outras cidades, de outros lugares, e os próprios artistas da cidade, nós fomos fazendo trocas, né? A Thalie trocava um quadro dela com um artista de Ribeirão Preto, ou de Uberaba, de Uberlândia, e foi constituindo esse acervo, que era um acervo pessoal. E esse acervo foi crescendo, até atingir uma dimensão que a gente nunca havia imaginado no início, né? Hoje são mais de 400 obras que estão aqui no acervo do laboratório. Então é um acervo inestimável da arte moderna regional. Então o que nós queremos é mostrar a importância desse acervo para a cidade de Franca, para o seu desenvolvimento cultural, como uma iniciativa de um pequeno grupo, né, que queria fazer arte moderna em Franca desde lá do século XX, desde os anos 80. Eu conheço o Laboratório das Artes desde a sua fundação e vejo como uma casa de cultura privada com as mesmas características que uma casa de cultura pública, porque ali se respira, se trabalha e se fala de arte e cultura durante todo o tempo e nas suas mais diversas manifestações. Ali tem artes plásticas, literatura, pelas mãos de seus fundadores, né, a Thalie e o Mauro Ferreira, mas também tem um cineclube todo mês, exposições durante quase todo o ano e uma ação educativa maravilhosa com convênios com escolas públicas de Franca, mas também de cidades vizinhas. Eu acho isso maravilhoso. Eu confesso que eu acho que é uma árvore esplendorosa, que tem sementes e eu espero que tenham sido plantadas nas mais diversas cidades, pequenas ou grandes, por todo o nosso país, porque é isso que a gente precisa.
arte e cultura. Eu sou Agnes Uliani, sou atriz e moro em São Paulo. Acredito mesmo que onde houver uma brecha, um espaço, um lugar para a arte, devemos ocupar. Assim, os 40 anos do Laboratório de Artes de Franca o fez. Ocupou o seu lugar, e não apenas na cidade de Franca, mas em tantas outras localidades, porque abrigou, com exposições, oficinas, conversas e convívio, linguagens diversas, experimentações e produções artísticas. Em seu papel de laboratório, e literalmente falando, na produção cultural, o Lab sobreviveu por todos esses anos desenvolvendo pílulas, vacinas, comprimidos e remédios que salvaram muitas vidas, pois a arte salva. Gorg diz que, assim como a ciência é o intelecto do mundo, a arte é sua alma. Obrigado, Lab, por fazer parte da sua história. Parabéns. Com seus 40 anos, o Laboratório das Artes transformou-se em um espaço que hoje é referência nas artes plásticas para a cidade de Franca e toda a região. A maior importância do laboratório é possibilitar que os artistas que produzem uma arte moderna e contemporânea encontrem um público que está em constante formação e ávido por novas experimentações nas artes. A presença do laboratório na área do cinema, da fotografia, da literatura, do patrimônio histórico, as oficinas, fortalecem o laboratório como espaço que está sempre em movimento, ativo e com novos olhares, impondo qualidades de percepção do mundo aos que ali frequentam ou que venham a frequentar. A Atali e o Mauro e o grupo que mantém o laboratório estão de parabéns pela ousadia, perseverança e resistência de ter na cidade de Franca um espaço tão privilegiado para as artes contemporâneas. Saudações saudáveis! Quando eu penso no Laboratório de Artes de Franca, eu vejo esse local como um local de troca e um local de diálogo. Na sociedade contemporânea, todo mundo quer falar, mas poucas pessoas estão preparadas ou desejam de fato ouvir. O espaço do Laboratório de Artes de Franca é o local justamente onde o diálogo se concretiza. Saudações afetivas. Eu venho parabenizar hoje o Laboratório das Artes de Franca por seus 40 anos de atividades ininterruptas. O Laboratório das Artes, ele tem à sua frente Mauro Ferreira, arquiteto e docente, e a artista plástica Atali Rodrigues Alves. E para além de um local de encontro, de congregação das artes, é quase um movimento. O Laboratório das Artes tem uma história incrível em Franca e não dá para contar a história de Franca sem falar do Laboratório das Artes. Parabéns, vida longa às artes. Eu sou Márcia Santos, artista visual, gravadora, e eu estou aqui para falar sobre a importância do Laboratório das Artes de Franca. O laboratório é reconhecidamente um polo cultural na região. E para mim, especificamente, eu encontrei nas pessoas da Atali e do Mauro parceiros de ideais na divulgação e na difusão da arte e da cultura brasileira. O Laboratório de Artes tem sido, nesses últimos 40 anos, um ninho acolhedor e, simultaneamente, um instrumento promotor de todas as manifestações de arte na cidade de Franca. Ao laboratório eu sou grato, porque em 1982, exatamente há 40 anos, o laboratório promoveu o lançamento de meu romance São José Futebol Clube na antiga AEC. E desde então, com a colaboração de uma série de artistas, o Laboratório de Artes vem atuando de forma brilhante e profícua em
nossa cidade. É uma satisfação muito grande fazer esse breve comentário sobre o Laboratório das Artes de Franca. Realmente eu vendo que o tempo passa rápido, mas eu acompanho o laboratório desde o início. Então, na década de 80, os artistas, né, somente aqueles que eram mais aguçados, mais preparados para acompanhar a carreira na formação de um currículo, eu tinha muito cuidado nos locais que eu poderia expor, né? Então, para isso, eu acompanhava muito a imprensa, os jornais, né? Nós tínhamos não tínhamos a facilidade que a internet tem hoje. Por meio da internet, os artistas ficam sabendo sobre tudo, praticamente, né? E naquela época, não eram todos os artistas que tinham interesse em acompanhar as exposições que aconteciam, né? Então, eu fui vendo que existia, então, uma artista que era a Thalí, que estava desempenhando exposições importantes, que eu tinha uma simpatia muito grande, uma empatia com as obras que a Thalí fazia, e recebia os convites, assim como também enviava os convites para ela, né, do que eu fazia, né? E foi assim que nasceu realmente um contato profissional muito profícuo durante todos esses anos, onde na década de 80 tive a oportunidade de expor na cidade de Franca. A Thalí viu gravuras que tinha assim, eu fazia gravuras que tinham o sapato, né? O sapato em evidência, e com isso eu acho que deu uma simpatia muito grande pelas obras. Minhas obras cativaram a Thalí. E também, em contrapartida, eu também estava com galeria que eu estava podendo coordenar na universidade, né? Na PUC Campinas, onde também fiz uma exposição individual da Thalí, com gravuras, né? E isso ainda na década de 80, depois foi passando para outras etapas, né? Não só eu também fui caminhando para rumo à criação do Olho Latino, né? Com coletivo de arte, enfim, com acervo, e a Thalí com o Mauro, né? Foram desempenhando um papel importantíssimo na área cultural, na área artística e também da arquitetura, porque eu recebia também os artigos da Thalí, também as publicações, livros do Mauro. Eu pude acompanhar então esse casal que realmente enriqueceu e enriquece a cultura brasileira, né? E em Franca tivemos a oportunidade de levar exposições que os grandes centros recebiam, né? Exposições que iam para São Paulo, Rio de Janeiro, outros locais, e eu fazia questão também de estar oferecendo, de estar conseguindo fazer essa exposição em Franca. E fizemos aí Bienal de Gravura, fizemos eventos até do Japão, entende? E o coletivo Latino, com a mostra Agregados, que estava expondo junto com a PUC do Peru, lá em Lima, e fizemos essa exposição também no Laboratório das Artes em Franca. Então, assim, fora isso, o privilégio de estar sempre participando das exposições que a Thalí me convida, né? Como o Festival de Gravura, como essa homenagem ao modernismo, enfim, eu também, dentro do possível, sempre colocando as obras da Thalí, que faz parte também do meu acervo, em exposições. Eu acho que esse movimento em prol da gravura nos uniu muito, né? Agora, percebo que é muito pouco no Brasil os artistas que são assim, entende? Que tem assim, que fazem as coisas por amor, né? Por carinho, com responsabilidade profissional, entende? Sempre procurando auxiliar os artistas que têm talento, que têm valor, né? E fazendo então essa sequência e coerência de atuação, né? Então, ano após ano, fazendo uma construção realmente importantíssima, significativa para a arte brasileira, né? Então, é isso que eu vejo o Laboratório das Artes. Realmente é um órgão singular, diferenciado,
entende? Que pulsa ali realmente a vibração em amor à arte e aos artistas. Então, parabéns a Thalie e ao Mauro e ao Laboratório das Artes e também aos artistas que acompanham sempre essas atividades do laboratório, que estão empenhados também na execução de trabalhos, tudo, levando a arte para frente, digamos assim. Isso, os artistas realmente são fantásticos, o artista brasileiro, tá? E a Thalie sabe muito bem disso, tá? Então, um abraço a todos. Muito obrigado. Mauro, 40 anos de atividade em prol da arte já é um fato que fala por si. Não há mais o que dizer. Parabéns pela iniciativa, pela persistência e pelo trabalho e dedicação à cidade e à arte da cidade. Eu tenho certeza que a história lhe fará justiça. Sempre compartilho com a ideia de que o artista não deve ficar de braços cruzados dentro do seu ateliê. Ele tem que distribuir com as pessoas, compartilhar com as pessoas os ensinamentos que ele alcançou durante a sua trajetória. Eu acho que no Laboratório de Artes de Franca, através da personalidade, da vontade, da disposição de Thalie, da artista, ele realiza esse trabalho. Estou aqui para falar do que para mim é o Laboratório de Artes. Eu até escrevi umas coisinhas aqui, porque para mim o laboratório é história, é arte, é luta, é preservação, é zelo, é ética. E é um orgulho para os artistas locais e muita inspiração e muita devoção. Agradeço muito ao Mauro e à Thalie por essa ideia brilhante do Laboratório de Arte. E participo das atividades do Laboratório das Artes de Franca, um dos mais importantes espaços culturais do interior brasileiro, dirigido por Thalie Rodrigues Alves, artista plástica, e Mauro Ferreira, arquiteto e escritor. É um expressivo e importante espaço que dá apoio às artes aos artistas brasileiros. O Laboratório das Artes de Franca é um espaço importantíssimo porque leva as pessoas a refletirem, interagirem entre profissionais, estudantes, leigos, que vão fruir as obras expostas e produzirem trabalhos dentro deste espaço. Parabenizar o Laboratório das Artes de Franca na figura da artista Thalie Rodrigues, que vem ao longo dos anos desenvolvendo um projeto de preservação da arte e a divulgação dos artistas de toda uma região. Parabéns a todos envolvidos nesse projeto e vida longa ao Laboratório. Minha relação com o Laboratório das Artes tem pelo cinema, pela paixão pelo cinema. Nos anos 80, junto com outras pessoas, nós estruturamos o cineclube do Laboratório das Artes e trouxemos ciclos importantes de filmes para a Franca, como o expressionista alemão, o francês, filmes nacionais. Autores que até então não eram conhecidos passaram a ser conhecidos. Então a minha relação com o cinema de Franca tem uma importância cultural, artística e histórica. Tem um acervo incrível, variado, de vários suportes, desde gravura até pintura em tela. E é um lugar muito especial para mim, porque foi um contato incrível com os artistas da cidade e da região. E foi muito importante para um conhecimento e crescimento pessoal e profissional. Das Artes sempre foi uma porta aberta para a divulgação da arte contemporânea e uma oportunidade para que artistas encontrem espaço para expor suas obras. Para mim, desde sua inauguração, foi um incentivo para prosseguir produzindo meu trabalho e um lugar que me possibilitou contato com diferentes técnicas e artistas de diversas. Para mim é uma satisfação responder às perguntas da grande amiga minha, a grande fundadora, ela e o marido, né? É o Mauro, a Thalie Rodrigues Alves, minha ex-chefe, fundadora do Laboratório das Artes. O Laboratório das Artes para a Franca é uma riqueza muito grande. Ela tem ajudado a desenvolver a nossa cultura francana,
É um prazer enorme falar nisso. O dia da inauguração, eu me lembro como se fosse agora. E aí os amigos que lá estavam, nossa, coisa linda. Laboratório das Artes, riqueza francana, não pode desaparecer nunca.